Minha noiva disse: assina esse contrato antes do casamento. Me dá tudo ou a gente não casa. Eu falei: deixa eu ler. Aí meu advogado viu e achou tudo tão absurdo que algumas coisas eram até ilegais. Então, entramos com um processo contra ela por causa do estresse emocional e pelos depósitos que não podiam ser devolvidos. No fim, ela não ganhou nada, só ficou com a conta dos nossos advogados. Me chamo Michael, tenho 32 anos, sou homem, e ainda estou tentando entender tudo isso. A gente acha que conhece a pessoa, né? A Linda tem 30 anos. A gente namorava há 3 anos e estava noivo fazia 6 meses. Já estava tudo pronto pro casamento. A festa ia custar 40 mil. Lugar reservado. Depósitos pagos. Quase tudo saiu do meu bolso. Na terça passada, ela chegou toda séria. Michael, ela disse, precisamos conversar sobre o futuro. Pensei que fosse falar de filhos. Mas não. Ela colocou um monte de papel na mesa. Era um contrato pré-nupcial. Minha mãe acha que é melhor. Depois que conversei com ela e com a Jennifer, concordei. Isso protege a gente dois. Eu fiquei surpreso. Trabalho com tecnologia. Tenho uns investimentos e uma herança que pagou a entrada da casa. Ela trabalha como designer gráfica. Freelancer. Nunca pensei nisso. Falei: posso ler? Ela sorriu, mas meio forçado. Claro, amor, é um contrato padrão. A advogada da minha mãe escreveu. Só precisa assinar até semana que vem, antes do resto dos pagamentos do casamento. Primeiro sinal de alerta, a pressa. Falei: vou dar uma olhada. Ela me deu um beijo. Não se preocupa, é só formalidade. Se você me ama, é só um papel. Segundo sinal de alerta, chantagem emocional. Mais tarde, fui ler. Cara, era um absurdo. Não sou advogado, mas aquilo não era nada padrão. Era armadilha. Tudo que eu tinha antes do casamento, qualquer coisa que valorizasse depois, ia ser dividido 70-30 para ela. Meu salário ia para uma conta conjunta que só ela ia controlar. O foco seria no crescimento do negócio dela. Qualquer casa que a gente comprasse ia ficar no nome dela. Não importa quem pagasse. Se a gente se divorciasse, eu não teria direito à pensão, mas ela ganharia uma grana alta de mim, mesmo que fosse ela quem pedisse o divórcio. E o pior, se eu tentasse contestar qualquer parte do contrato, eu teria que pagar todos os advogados dela e ainda uma multa de 50 mil. Meu estômago virou. Aquilo não era proteção, era uma armadilha. Falei pra Linda que eu ia mostrar pro meu advogado. Ela revirou os olhos. Você não confia em mim? Minha mãe disse que é justo. Falei calmo, é um documento legal. Linda, é normal revisar. Os olhos dela ficaram duros. Não demora. Se não assinar, não tem casamento. Não vou casar com alguém que não confia em mim. Mas aquilo não parecia o nosso futuro. Parecia o futuro dela. No dia seguinte, liguei pro meu advogado. Robert é um advogado que um colega meu indicou. Mandei o PDF do contrato para ele. O assistente dele respondeu rápido. O senhor, Robert, quer te ver com urgência. Ele disse, abre aspas, isso não é um contrato pré-nupcial. Isso é uma declaração de guerra. Vamos nos encontrar amanhã. Uma parte de mim ainda queria acreditar que talvez eu estivesse exagerando, mas a outra parte, mais realista, sabia que o negócio era sério. O casamento estava marcado para daqui a 3 meses. Já tinham sido pagos quase 25 mil dólares em depósitos que não dava para reaver. Uma bagunça. Atualização 1. Conhecer o senhor. Robert foi uma experiência. Ele já viu de tudo nessa vida, mas esse contrato, cheio de anotações vermelhas, até ele ficou chocado. Michael, ele me disse bem sério, esse é um dos contratos mais injustos e desequilibrados que eu já vi. Várias cláusulas eram erradas, algumas até ilegais, com intenção clara de enganar. Ele me mostrou os piores pontos. A divisão 70-30 dos bens que eu já tinha antes do casamento era totalmente estranha, ainda mais sem nenhuma contribuição dela. O meu salário ia para uma conta conjunta que só ela controlaria. Robert até riu disso. Todos os bens no nome dela? Isso era claramente uma forma de tentar proteger o patrimônio dela usando pressão emocional. Mas o pior mesmo eram as cláusulas malucas que me deixaram gelado. Qualquer ideia, projeto ou trabalho criativo que eu criasse durante o casamento seria metade dela. Se eu abrisse uma empresa, ela teria automaticamente 50% de participação, sem precisar investir nada. Se eu traísse, mesmo que fosse só emocional, e ela decidisse que foi, eu perderia tudo que tinha antes do casamento, além de uma divisão injusta do que tivéssemos junto.
Ela, por outro lado, não teria nenhuma penalidade. E ainda tinha uma cláusula dizendo que eu seria obrigado a sustentar os pais dela financeiramente, até 20% da minha renda, mesmo depois do divórcio, e até a morte deles. Nada disso valia pro lado da minha família. Tinha também uma parte que dizia que eu recusei meu próprio advogado, mesmo com ela me pressionando para assinar logo. Um truque clássico para fazer parecer que foi tudo de livre vontade. Robert ficou indignado. Ela te forçar a assinar isso? Isso não é proteger o futuro dela. Isso é tentar te ferrar financeiramente. Quando contei para ele do ultimato da Linda, ou assina ou não tem casamento, ele deu um sorriso meio sombrio. Ela te deu uma arma carregada e pediu para você atirar em si mesmo. Vamos devolver a arma descarregada e com a lei do nosso lado. O conselho dele foi claro. Não assina, nem tenta negociar. Esse tipo de má-fé quebra totalmente a confiança que um casamento precisa ter. Então ele teve uma ideia. Como eu já tinha perdido dinheiro com os depósitos e estava emocionalmente abalado com toda essa pressão, a gente podia entrar com um processo contra ela. Tentar recuperar o que foi perdido e mandar uma mensagem clara. Fui para casa meio tonto com tudo isso. A Linda continuava mandando mensagens. Você já assinou? O fornecedor precisa do pagamento final. Respondi. Meu advogado ainda tá vendo. É complicado. Ela rebateu. Complicado? É simples. Michael, tô falando sério. Minha mãe tá perguntando. A Jennifer disse que se você me amasse, você assinava e confiava em mim. E aí a mãe dela, Patrícia, me ligou. Michael. Querido, a Linda está muito abalada. Esse contrato pré-nupcial faz sentido. Uma amiga minha, que é advogada e já viu muitos casos assim, disse que é normal uma mulher querer se proteger. Você não gostaria que ela ficasse sem nada, se seus negócios dessem errado, certo? Meus negócios, eu quem trabalho, eu quem invisto, aquilo era absurdo. Falei com calma. Patrícia, meu advogado, o senhor, Robert, disse que esse contrato é abusivo. Ele encontrou cláusulas que podem até ser ilegais. Silêncio. Depois ela soltou. Bom, eu nunca disse que você era fácil. Michael, Linda confiou em você. Acho que você nunca quis se comprometer de verdade. E desligou. Sim, era um plano em grupo, tudo armado. Mandei uma mensagem para Linda. Linda, precisamos conversar pessoalmente. Quero meu advogado presente. Se você acha o contrato justo, traga o seu também. Ela respondeu. Só nós dois. Pra que advogado? Isso é entre a gente. Você está se recusando a assinar? Sim, esse contrato é absurdo. Então o casamento está cancelado. Michael, acabou. Você vai se arrepender. Vai perder todo o dinheiro. E eu? Foi ali que caiu a ficha. A mulher que eu amava não era real. A máscara caiu. Mas lembrei do que o senhor Robert disse: sofrimento emocional e depósitos não reembolsáveis. Mandei mensagem para ele. Ela desistiu. Vamos seguir com o processo. Resposta dele. Entendido. Guarde tudo. Documente todas as mensagens. Agora era oficial. Atualização 2. As coisas pioraram depois que recusei assinar o pacto de suicídio financeiro, e ela cancelou o casamento com uma mensagem dramática, cheia de letras maiúsculas. Achei que ela ia sumir, mas não. As ligações começaram. Linda, Patrícia, Jennifer, Patrícia de novo. Como você pôde fazer isso com ela? Ela está arrasada. Depois de todo o dinheiro que gastamos, você simplesmente a deixou. Respondi com calma. Patrícia, o contrato era explorador. Meu advogado ficou chocado. A Linda terminou tudo porque me recusei a assinar um documento feito para me destruir financeiramente. Te destruir? Que drama! Aquilo era só para protegê-la. Ela é sensível. Sensível? Mais pra barracuda. A Jennifer foi pior ainda. Um ataque direto. Você é um babaca. Michael, a Linda tá chorando. Você fez todo mundo perder tempo e dinheiro. Você tem medo de compromisso. Caçadora de fortunas querendo ficar com o dinheiro da minha família. Ironicamente, tudo começou porque ela queria o meu dinheiro. Aí começaram as postagens nas redes sociais, stories tristes da Linda no Instagram, traição, coração partido. E a Jennifer comentando, você se livrou de um traste, ele não te merecia. Alguns conhecidos passaram a me olhar diferente, parecia que eu era o vilão. Tive momentos de dúvida. Será que eu devia ter tentado mais? Mas aí eu lembrava daquelas cláusulas absurdas do contrato. Não, aquilo foi o verdadeiro golpe. Recebi um e-mail do local do casamento.
Linda tinha ligado para lá fingindo que era eu, ou dizendo que eu autorizei para tentar pegar o reembolso do depósito de $15.000 na conta dela. Ela inventou que o cancelamento foi de comum acordo, disse que eu estava muito abalado para falar. Por sorte, a gerente me conhecia, achou estranho, já que quem tinha pago tudo era eu. Ela me ligou. Michael, a Linda confirmou o cancelamento e pediu pra gente devolver o valor para a conta dela. Fiquei em choque. De jeito nenhum, quem cancelou foi ela, e qualquer reembolso tem que ser feito para mim. Eu paguei. A gerente confirmou tudo e mandou um e-mail. Tentativa de fraude. O senhor, Robert, até sorriu. Excelente. Guarde isso. Isso vai ajudar. Vamos pegar uma declaração dela. A gerente mandou tudo por e-mail. E então a Linda foi além. Começou a pedir dinheiro direto. Mensagem dela. Michael, já que você destruiu o nosso casamento e minha vida, o mínimo que pode fazer é me dar os $25.000 que você ia gastar. Eu preciso disso por danos morais. E minha mãe disse que eu tenho direito à metade dos depósitos, já que era tudo pro nosso casamento. Direito? Mesmo? Encaminhei essa mensagem pro senhor, Robert. A resposta dele. O jeito como ela acha que tem esse direito só ajuda o nosso caso. Já entramos oficialmente com um processo na semana passada. Estamos pedindo o reembolso dos cerca de $25.000 que gastei com o salão, buffet e outras coisas. O ultimato dela e aquele contrato absurdo foram uma quebra do acordo. Isso forçou o cancelamento do casamento, causou sofrimento emocional e foi uma tentativa forçada de me fazer assinar algo abusivo. Tudo isso é assédio. A quantia é razoável e vamos cobrar os honorários também. Ela tem que pagar por essa bagunça. Ontem a Linda recebeu a intimação. Um amigo em comum contou que ela surtou, gritava, chorava. Agora a Patrícia me chama de monstro, vingativo. A Jennifer fez um post misterioso no Twitter. Alguns homens não aguentam mulheres fortes e tentam punir. Fica firme, Linda. Mas mulher forte não tenta enganar o noivo com contrato ilegal. Jennifer, a audiência já tem data, daqui a 6 semanas. A Linda agora vai precisar de um advogado de verdade. E advogado custa caro. Sinto uma satisfação triste, não alegria. É como limpar um machucado feio, dói, é nojento, mas precisa. Ainda tô no prejuízo, mas tô reagindo. Isso é por princípio, não só por dinheiro. Você não destrói o futuro financeiro de alguém e depois finge que é a vítima. O jogo virou. Atualização 3. Já passou um tempo, mas parece que foi uma eternidade. A parte jurídica está quase resolvida, mas foi bem cansativa. Então, a Linda contratou um advogado novo, o senhor John. Dizem que ele ficou chocado quando viu o contrato pré-nupcial que ela queria que eu assinasse. Segundo boatos que chegaram até o senhor Robert, o senhor John pensou em colocar a culpa na Linda e na Patrícia. Disse que a situação dela ficou muito complicada por causa daquele documento. Má-fé e inconstitucionalidade foram palavras que ele mesmo usou, segundo relatos. Depois da primeira audiência, que foi mais burocrática, o senhor Robert sugeriu a gente fazer uma proposta formal de acordo. Apresentamos a seguinte proposta: $25.000 pelos depósitos não reembolsáveis. $10.000 por danos morais. $7.000 dos nossos honorários de advogado, até aquele momento. Total, mais ou menos $42.000. A primeira resposta deles foi quase um não seco. Através do advogado, a Linda ainda tentou me pintar como vilão, dizendo que eu devia era agradecer por ela não estar me processando. A Patrícia ainda achava que estavam no caminho certo. Depois veio a fase de descoberta, troca de documentos e informações, que levou alguns meses. O senhor Robert pediu os documentos financeiros da Linda. Mas o ponto de virada foi o depoimento dela. Demorou semanas para ser marcado, mas chegou. Ela teve que responder sob juramento, e o senhor Robert, sempre educado, fez perguntas certeiras. A história da Linda não se sustentou. O senhor Robert perguntou: Senhorita Linda, quem escreveu esse contrato pré-nupcial? E ela respondeu: uma amiga da minha mãe. E aí tudo começou a desmoronar. Michael, minha mãe e a Jennifer disseram que o contrato era para me proteger. Proteger você de quê, exatamente? Perguntou o advogado em relação ao dinheiro do senhor Michael. Ela respondeu: sabe, se ele fizesse investimentos ruins ou se as coisas não dessem certo.
Mas e aquela cláusula que dava para você 50% de qualquer empresa que ele abrisse, mesmo sem você colocar dinheiro? Como isso te protege de investimentos ruins dele? A resposta dela foi um monte de palavras jogadas. Não fez sentido. Ela não conseguiu explicar essa cláusula, nem conseguiu justificar a cláusula de infidelidade unilateral, ou a parte que dizia que eu teria que sustentar os pais dela. Ela até tentou dizer que, de alguma forma, eu tinha concordado com essas coisas no espírito da relação, mas isso era mentira. Eu tinha deixado claro que não ia assinar aquele contrato daquele jeito. Teve também um momento tenso sobre o dinheiro do local do casamento. O advogado perguntou: Senhorita Linda, a senhora entrou em contato com a gerente do local e pediu para devolverem o depósito do senhor Michael direto para sua conta? Ela disse: a gente tinha conversado sobre o dinheiro do casamento. Achei que ele ia concordar que eu cuidasse disso. Ele te autorizou, com todas as palavras, a mandar esse dinheiro para sua conta? Não exatamente não. Então a senhora falou pro local que tinha autorização dele, quando não tinha. Longa pausa. Achei que não teria problema, era pro nosso casamento. Eu achei que tinha esse direito. Até o próprio advogado dela ficou desconfortável com isso. Depois desse depoimento, o advogado dela praticamente implorou por uma mediação que levou algumas semanas para acontecer. A verdade é que a Linda foi uma testemunha péssima para ela mesma, arrogante, enrolada, e ficou claro que ela mentiu. Se fosse para julgamento, teria sido um desastre para ela. Fomos para mediação. Linda, Patrícia e Jennifer estavam sentadas de um lado de uma mesa enorme, pareciam um cacho de uvas verdes. Eu e o senhor Robert do outro lado. Teve uma hora que a Linda até tentou chorar, dizendo que eu tinha acabado com os sonhos dela de um futuro seguro. O senhor Robert, com calma, entregou uma cópia do contrato pré-nupcial pro mediador e disse: esses eram os sonhos que ela tinha pro futuro do Michael, mas do jeito dela. O mediador, um juiz aposentado, leu algumas cláusulas e olhou para Linda com uma cara que dava até medo. Resumo: já era tarde demais para ela, eles acabaram cedendo totalmente. O acordo final foi: Linda vai me devolver os $25,000 que eu perdi com os depósitos do casamento. Vai pagar mais $5,000 por danos emocionais, menos do que pedimos, mas tudo bem. O mais importante, ela vai pagar todos os honorários do senhor Robert, que já estavam em quase $12,000, por conta de tudo que rolou até a mediação. Total, $42,000, a serem pagos em até 12 meses. Fizemos com confissão de dívida, ou seja, se ela não pagar, podemos cobrar na justiça sem precisar de novo julgamento. Patrícia teve que assinar junto, provavelmente porque a Linda não tem esse dinheiro todo sozinha. O primeiro pagamento já foi feito. E a Linda? Agora ela está pagando caro pela própria ganância, está humilhada. Muitos amigos em comum ficaram sabendo da verdade, especialmente depois que partes do contrato e do depoimento dela começaram a circular por aí. A Jennifer ainda tenta defendê-la nas redes sociais, mas a maioria das pessoas já entendeu a história real. Ouvi dizer que a Linda brigou feio com a mãe depois do acordo. Patrícia culpa a Linda por ter ouvido a Jennifer. Linda culpa a Patrícia pelo advogado amigo da família e aquele contrato maluco. Mas quer saber? Esse circo não é mais meu, esses macacos não são mais meus. E eu? Tô mais leve. Sim, mais leve é a palavra certa. Nunca foi só pelo dinheiro, mesmo que recuperar essa grana tenha sido ótimo. O que mais importava era não deixar ninguém passar por cima de mim com tanta ganância e frieza. Dessa vez, eu me defendi. Pela primeira vez, o sistema funcionou para mim. Aprendi uma lição dura sobre confiança. Às vezes, as pessoas que a gente acha que conhece bem, são quase estranhas. Isso me deixou mais esperta, talvez um pouco mais desconfiada. Sim, mas com certeza, mais forte. Já recebi o primeiro pagamento do acordo e resolvi marcar uma viagem sozinha. Quero ir para um lugar calmo, só para relaxar e respirar um pouco. Ainda não escolhi o destino, mas com certeza vai ser bem longe desse drama todo. O contrato pré-nupcial, aquele que quase destruiu tudo, está agora guardado com o senhor Robert. É tipo uma lembrança da grande cilada da qual eu escapei. Então, sim, a justiça foi feita. Não teve gritaria no tribunal como nos filmes, mas foi um processo firme, passo a passo, que revelou a verdade.
E a verdade é que meu noivo perfeito não era tão perfeito assim. Obrigada por me ouvirem aqui no Reddit. Acho que essa história foi uma jornada de crescimento, e talvez até de superação. Ou, pelo menos, de aprendizado.